Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa carta é chamada de carta pastoral. Calvino escreveu comentários dessas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tem um livro muito precioso de Calvino que se chama As Pastorais. E ele destrincha essas três cartas. Eu estou vendo o Diógenes ali, né, caminhando aí no seminário. Talvez, viu, Diógenes, são as cartas mais importantes para um pastor conhecer, estudar e se debruçar sobre elas. Porque ele trata do relacionamento do pastor com a igreja. E eu quero ler do capítulo 2, verso 14 aos verso 16 apenas. Quero convidar você a abrir, por favor, sua Bíblia. Verso 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Vamos ler o verso 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, verso 26, a primeira parte, mas também o retorno à sensatez. Irmãos, a Bíblia reiteradamente ela nos conclama a uma escala de prioridades. Pastor, o que é uma escala de prioridades? É nós nos atentarmos, observarmos aquilo que é mais importante do que outras coisas. Tem coisas que a Bíblia nos mostra que são mais importantes do que outras coisas. Mas o grande problema é que pela desconexão nossa com a palavra de Deus e por desconhecer, às vezes, a palavra de Deus, nós invertemos isso aí. Nós optamos e nós buscamos as coisas que são importantes para nós, do nosso ponto de vista, da nossa maneira, do nosso jeito, e que é pior, da nossa experiência. E aí nós queremos que isso seja uma norma para os outros. Está vendo? A nossa escala de prioridades inverte. A gente pega o que é menos importante, preste atenção nisso, e faz disso o mais importante. E se esquece que a palavra de Deus nos aponta e nos mostra uma escala de prioridades de Deus. Aquilo que é mais importante, não desmerecendo, Regis, o que é importante, entende? E nós, irmãos, como crentes e cristãos, principalmente numa igreja, precisamos de forma reiterada tomar ciência dessas coisas. Por quê? Para a gente não correr o risco de começar a colocar as coisas que são importantes para nós como algo normativo para a vida dos outros. E aí, ao invés de nós juntos seguirmos algo que é mais importante do que os nossos desejos pessoais, cada um vai buscar fazer o que acha que é o mais importante. Você sabe o período da história que o povo de Israel viveu isso? Quem pode me dizer? Que período foi esse? Período dos juízes. É por isso que o período dos juízes, muito mais do que o cativeiro babilônico, é considerado o período negro da história do judeu. Por quê, pastor? Porque no período dos juízes, cada um fazia o que bem entendia.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não faz parte de uma comunidade que você faz o que quer. Você não faz o que quer. Porque se você fizer o que quer, nós vivemos um caos. O período dos juízes, irmãos, experimentou 400 anos de derrota do povo de Israel. A Bíblia diz que os homens se esqueceram da palavra de Deus. E a Bíblia diz que por causa disso, cada um fazia o que bem entendia. Está escrito lá no livro. E que por isso, irmãos, a nação se tornou um caos. Deus, na sua misericórdia, levantava, Antônio, os juízes. Quem eram os juízes? Eram homens que o Espírito Santo ungia e capacitava para, no meio do caos, trazer o povo de volta à lucidez. Mas tão somente o juiz morria, o que acontecia? Voltava todo mundo a fazer o que bem entendia. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Você não está aqui para fazer o que você quer. E nem para fazer o que você gosta. Se o seu desejo e o seu gosto está acima da prioridade do desejo e da vontade de Deus. Amém? Sabe o que significa isso? Que se eu quiser coisas por causa das minhas experiências e preferências, eu preciso tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas que eu quero são coisas que o meu irmão não quer e não vive a mesma experiência que eu. E eu não posso obrigar ele a viver por aquilo que eu vivo e penso. Mas a palavra de Deus nos exorta todos a viver por aquilo que Deus quer e Deus pensa. Amém? Como é difícil, irmãos, numa sociedade pulverizada por tantas coisas e ideologias, a gente ter esse crivo maravilhoso de saber o que é importante e o que é mais importante. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Olha que bonito. A igreja de Éfeso, qual Timóteo estava pastoreando, estava vivendo, irmãos, um período de turbulência por causa do versículo 14. Discussões, contendas, e cada um queria buscar o seu jeito de fazer as coisas, baseados na sua própria experiência. Além de um agravante muito sério, qual é, pastor? Tinha no seio da igreja heresias, tinha no seio da igreja impostores. Só olhar o capítulo 3, versículo 13, Paulo fala dos impostores. Só olhar o capítulo 2, versículo 18, que você vê as heresias. E tinha também na igreja de Éfeso um problema sério, judeus convertidos ao cristianismo, que pensavam de uma forma diferente por causa do judaísmo que eles vieram, e os gentios convertidos ao cristianismo, que não tinham essa veia judaica e logicamente pensavam de forma diferente, porque não vieram do judaísmo. Você imagina o balaio de gato que virou. E o que é pior, ao invés deles abrirem mão das suas preferências e desejos pessoais e experiências pessoais, eles queriam impor isso às pessoas. E aí, irmãos, a igreja entrou em polvorosa. E o apóstolo Paulo, na prisão de Roma, ele escreve 2 cartas a Timóteo. Por quê, pastor? Porque a primeira carta, Paulo estava muito preocupado com a igreja. O primeiro tema da carta de 1 Timóteo, o tema é cuide da igreja. Vocês sabem disso, o pastor Luciano já ensinou isso aqui. A primeira carta é como Paulo deveria cuidar da igreja. Ele fala da liderança, ele fala de várias coisas, do pastoreio com várias classes de pessoas. Então o tema da primeira carta é cuide da igreja. Mas o segundo, irmãos, é bonito, porque o tema da 2 Timóteo é cuide de você. E o cuidado que Paulo está tendo com Timóteo é para que Timóteo não dê ouvidos àquilo que cada grupo de pessoas estava buscando, mas que ele aprenda a discernir qual é a prioridade e a importância que Deus dá às coisas, porque é só nisso, irmãos, que nós temos unidade na igreja. A igreja caminha bem quando as nossas coisas importantes dão lugar àquilo que é mais importante para Deus. Aí a gente pode contrabalançar as coisas e pode respeitar, pode amar, pode conviver, pode tolerar com aquele que pensa, que tem experiências diferentes da nossa. Entende? E esse versículo de número 14 a 16, Paulo elenca algumas prioridades de Deus que nós precisamos dar mais importância
do que às vezes aquilo que nós temos dado como importantes na nossa vida e na nossa igreja. Pastor, quais são essas prioridades? Qual é a escala de prioridades que Deus nos mostra na sua palavra, principalmente nessa segunda carta, que é muito preciosa? É como se Timóteo fosse um jovem, estivesse vivendo numa igreja onde muitas pessoas pensam e agem diferente, e cada um quer impor o seu desejo para o outro. É como se Paulo instruísse Timóteo: Timóteo, não se envolva com isso, evite esse tipo de coisa, eu vou te mostrar o que é realmente importante aos olhos de Deus. Entenderam? Amém? Qual é a escala de prioridade para você conviver com pessoas de pensamentos diferentes, experiências diferentes, mas a gente pode viver em comunhão e unidade para o crescimento do reino de Deus? Amém? Que escalas são essas? Que prioridades são essas? Em primeiro lugar, Paulo instrui a Timóteo e diz a ele que o amor é mais importante que a teologia. Olha o que diz o verso 14. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Veja bem, irmãos, a instrução de Paulo no versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. A palavra brando, em outras traduções, é a seguinte: e sim deve ser amoroso para com todos. Você vê que a instrução de Timóteo, recebida de Paulo, é o seguinte: Timóteo, paciência, tolerância, amor. Não entre nessas discussões que as pessoas estão tendo por experiências pessoais ou pela forma de enxergar alguma coisa. Trate-as com amor. Disciplina, verso 25, com mansidão. Veja, querido, que a tônica aqui é o amor. E aí, irmãos, tinha discussões na igreja naquela época em torno de doutrinas e até heresias na igreja. E às vezes, irmãos, a gente é tão duro com aquelas pessoas que pensam diferente da gente, não é? Como se nós fôssemos os detentores da verdade, o paladino da fé. E aí, irmãos, Paulo quer mostrar para Timóteo que o amor é mais importante do que a teologia. Irmãos, eu fui professor de teologia 4 anos. Eu fiz um bacharelado em teologia. Eu fiz um mestrado em teologia. Eu fiz uma pós-graduação em pregação. Eu fiz um doutorado em teologia de 3 anos. E depois eu fiz uma complementação em filosofia. Fui professor de teologia e até hoje amo dar teologia. Eu compilei uma apostila de teologia que meus alunos do centro já fizeram. Eu amo teologia, irmãos. Teologia é uma bênção. Teologia é a sistematização doutrinária para que a gente compreenda melhor a fé que a gente professa. Isso é teologia. Agora preste atenção, Gabi. Teologia é construção humana. Eu posso estar errado. Existem textos que a teologia reformada pode estar interpretando errado. Por quê? Porque você há de convir comigo com muita humildade, não é, meu corredor? Tem texto na Bíblia difícil de interpretar, não tem? Tem. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que eu acho que a gente não pode nem entrar muito, porque a gente corre o risco de errar achando alguma coisa que a Bíblia não diz. Não estou dizendo que a teologia não é importante. Paulo tinha uma teologia saudável. Aliás, irmãos, ele foi o primeiro teólogo na acepção da palavra das Escrituras. Viu, Elias? Jesus é o Evangelho. Paulo explica o Evangelho. Ele foi o primeiro teólogo, ele se importava muito com doutrina. Ele confrontou Pedro por causa da doutrina da justificação pela fé. Mas o interessante, irmãos, que Paulo em Corinto falava o seguinte: tudo faço por amor ao Evangelho. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me judeu para com os judeus, fiz-me gentio com os gentios. Tudo faço para ganhar os eleitos e não ser tropeço para ninguém.
Às vezes, irmão, a gente esquece disso. A igreja de Éfeso estava colocando a teologia acima do amor. Por quê? Porque os grandes luminares da fé cristã do início da igreja foram pastores em Éfeso. Pastor Luciano, quem foi pastor em Éfeso? Primeiro, Paulo, Apolo e Áquila. Apolo foi pastor de Éfeso. Timóteo. Aliás, irmãos, a igreja de Éfeso foi pastoreada por Paulo pelo maior período que Paulo passou numa igreja no Novo Testamento, foi em Éfeso. Acompanhe a carta com o pastor Luciano na quinta-feira que você vai ver. Lá em Atos 20, a Bíblia diz que Paulo passou 3 anos na igreja de Éfeso. Que ensino consistente, hein? Nenhuma outra cidade, nenhum outro lugar Paulo permaneceu tanto tempo. A cidade que Paulo chegou um pouquinho perto de Éfeso foi Corinto. Mesmo assim, em Corinto, diz o texto, Paulo permaneceu 1 ano e meio. Então, irmãos, a igreja de Éfeso, ela tinha uma robustez teológica muito grande. Agora, irmãos, eu vou te falar uma coisa, e isso me preocupa. Quando você acha que a teologia é mais importante que o amor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o... O que é o cumprimento da lei? O que Paulo diz que é o cumprimento da lei? É o amor, não é a teologia. O mais importante não é a teologia, é o amor. A gente pode ter uma boa teologia e amar aquelas pessoas que têm uma visão diferente, que pensam diferente, não naquelas coisas assim excruciantes, que você não pode abrir mão. Se o sujeito vir aqui e começar a falar que Jesus era um mito e não ressuscitou, que é tudo balela, é diferente. Aí não tem jeito, irmãos, de ter um ponto de contato. Mas, irmãos, coisas que é fruto de opiniões, de aptidões, de experiências pessoais e de vivência do Evangelho, meu filho, toma cuidado. E veja se os vossos atos, todos eles, como diz Paulo, são feitos com amor. Porque é isso que a Bíblia nos exorta, amém? Eu sei que na discussão acalorada, Paulo aqui cita contendas de palavras, falatórios inúteis. Tem muito falatório, tem muita discussão. Veja se nos falatórios e discussões não tem faltado o amor. A forma que você trata uma coisa tem que demonstrar amor. Porque se não demonstrar amor, você pode estar certa do que você fala, mas a forma está errada. Então você está errado. Interessante que quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 13, o apóstolo Paulo tem um hino muito lindo sobre o amor. E lá ele fala sobre isso. Sabe o que ele diz lá no verso 2? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ali ciência não é ciência moderna, essa que vem com René Descartes, do século XVIII no iluminismo, que ali começou a ciência. Não, ciência naquele tempo era o conhecimento de Deus. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, o que ele termina dizendo? Se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, gente, o mais importante é o amor, amém? Você lembra daquele livro de evangelização antigo do Novo Testamento, que eles vendiam brochura, o mais importante é o amor? Quem lembra disso? Você lembra? A primeira Bíblia que o pastor leu na vida foi aquela brochurinha, o mais importante é o amor. Era o Novo Testamento, e o título era o mais importante é o amor. Sabe por quê? Porque é mesmo. Deus não está muito interessado, irmãos, na sua teologia, não. Dá licença, viu? O pastor Luciano fala isso na igreja presbiteriana, o sujeito fica até tremendo nas bases, né, Roberto? É a igreja presbiteriana, a teologia reformada. Amém, irmãos, é uma boa teologia. Eu creio que é boa mesmo, eu sigo a teologia reformada. Agora, se você não segue, o meu amor por você é o mesmo. E se você tem pontos de vista diferentes do meu em determinadas coisas, eu não vou brigar com você, eu não vou fazer abaixo-assinado, eu não vou publicar os troços. Não, eu vou chegar em você, vou tentar ter uma ponte de contato naquilo que aquela coisa é importante. Se não for também, eu te dou um beijo, um abraço e trago um queijo para você lá da Suíça.
Agora o problema, irmãos, é que a gente se esquece e põe a teologia num degrau que a palavra de Deus não põe. Pastor, qual a primeira escala de prioridade que eu como cristão preciso me atentar? O amor é mais importante que a teologia. Vamos repetir? O amor é mais importante que a teologia. Segunda escala de valores que Paulo fala para Timóteo. Por quê? Porque lá na igreja de Éfeso tinha gente que achava que era vaso de ouro. Paulo fala sobre isso no capítulo 2 mesmo, a partir do verso 20, ele usa uma metáfora bonita. Pastor, por quê? Porque Paulo era um poeta? Também, mas é porque tinha problema na igreja, por isso que ele usa esse tipo de coisa. Ele fala lá que numa casa tinha 4 tipos de vaso, né, Roberto? Pode olhar aí: de ouro, de prata, de madeira e de barro. Por que ele está dizendo isso? Porque lá na igreja, irmãos, tinha gente que se achava vaso de ouro e desprezava aqueles que não tinham tanto conhecimento como eles. Está vendo como reflete o problema da igreja do judeu convertido e do gentio convertido? Os judeus convertidos se achavam, por quê? Porque eles tinham o Velho Testamento, eles já tinham o judaísmo, tinha Moisés, tinha os profetas, e o gentio, coitado, chegou de última hora, não é? É aquele trabalhador de última hora da parábola de Jesus, maravilhoso, que das 5 horas da tarde, ele sai na praça para procurar gente para colher, ainda acha, e o sujeito trabalha só 1 hora, e quando vai pagar, paga todo mundo igual. O sujeito fica furioso. Mas não é possível, o senhor é infiel, como é que o senhor faz isso? Eu trabalhei o dia inteiro debaixo desse sol. Eu falei, mas o que eu combinei com você? Combinei 1 denário? Então eu te dou 1 denário. Por acaso eu ser bom para com aquele que trabalhou só 1 hora me faz mal aos seus olhos? Tem gente assim, irmãos. Tem gente que não cabe a bondade, só o juízo. E aí de repente, irmãos, na igreja de Éfeso tinha aqueles que se achavam vaso de ouro, entendeu? Se achavam melhores do que os outros. Aí Paulo, sabe o que ele escreve? Depois você lê esse texto aí, que eu não quero ficar coisa. Dá uma olhadinha nesse texto, que você vai ver que Paulo nivela todos os vasos. Com o quê? Ele fala que não tem problema você ser de prata, de ouro, de madeira ou de barro, conquanto que aquilo que você tem, você sirva ao Senhor da casa. Em outras palavras, de forma muito inteligente, ele está dizendo assim: cuidado para você não se achar. Porque cada um serve a Deus com o que tem. E nós não devemos dar proeminência e nem se achar que tem mais proeminência do que os outros, porque de repente eu já li muito, já estudei muito, já sei muito, então eu posso de repente achar que eu tenho direito de nortear naquilo que as pessoas norteiam. Não, querido. Aí sabe o que Paulo escreve a Timóteo? Timóteo, preste atenção numa coisa: Deus é mais importante que as pessoas. Olha como é que ele começa o versículo 15. Procura apresentar-te a quem? A Deus. Pastor, por que Paulo começa essa frase esplendorosa para mim assim? Porque aqueles homens queriam se apresentar diante deles mesmos. Eles queriam a proeminência. Entendeu, Tiago? Eles queriam agregar seguidores em torno deles. E de repente eles não estavam preocupados com aquilo que Deus quer, eles estavam preocupados com aquilo que eles querem. E eles começaram a olhar demais para o homem e esquecer de olhar para Deus. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado: nós somos pessoas de um público de um homem só. Você adora a Deus, você é obediente a Deus, você presta culto a Deus, você entregou sua vida ao Senhor. E como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 12, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Deus é mais importante do que o homem, na medida de que Ele deve deter as minhas maiores afeições, os meus maiores anseios, os meus maiores desejos. Os homens são importantes, mas aquilo que Deus pensa de mim é mais importante. O reverendo Hernandes tem uns aforismos assim, que ele prega, né, pelo Brasil afora com muita recorrência. Um deles é o seguinte: o que adianta você ser aplaudido na terra, lembra disso dele? E vaiado no céu. É mais ou menos isso aí. Paulo diz: Timóteo, não fica
muito preocupado com o que os homens pensam de você ou qual partido você vai tomar. Procura apresentar-te a Deus. Pronto. Pronto. Tenha a sua vida diante de Deus. Tenha a sua consciência limpa diante de Deus. Tenha Deus como o público de um homem só. E o que os outros vão dizer, vão exigir, vão requerer de você, você evita. Olha o verso de número 16. Evita. Evita. Não se envolva. Porque eles estão buscando o que é deles e não é o que é de Cristo. Então, irmãos, essa é a segunda escala. E hoje parece que eles estão querendo colocar os homens como o centro da coisa. Hoje parece que eles estão colocando o humanismo no lugar de Deus. Parece não, já colocaram há muito tempo, né, Elias? Isso veio lá do século XVIII, né? Estão querendo colocar o homem como objeto de culto. Estão querendo colocar os valores puramente mundanos e humanos como objeto de culto. E de repente nós prestamos culto a esses homens. Mas aí vem Paulo e diz assim, cuidado, Timóteo. Tem muito vaso achando que é de ouro aqui, mas preste atenção em Deus. Deus é mais importante do que os homens. Sabe o que ele chega a dizer no capítulo 4, no finalzinho do primeiro bloco? Cumpre cabalmente o seu ministério de evangelista. Não se preocupe com essas discussões, essas falácias que não levam ninguém a lugar nenhum, querendo atrair seguidores para si. Seja um servo de Deus, tenha sua consciência pura diante de Deus, faça as coisas para a glória de Deus. Paulo diz isso, irmãos, em outro texto: tudo que fizerdes, seja de palavra, seja em ação, fazei para a glória de Deus. Seja comida, seja bebida, faça tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque, irmãos, nós temos que prestar conta, é com Ele, é para Ele, é para a glória dele, e não para homens. Terceira escala de prioridades que Paulo instrui seu jovem Timóteo para ele não se envolver com contendas e problemas da igreja. O caráter, Timóteo, é mais importante que o carisma. Olha o que diz o versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Irmãos, isso é uma coisa muito linda. Por quê? Porque a igreja de Éfeso tinha alguns luminares na época que eram pessoas assim muito carismáticas. E Timóteo era humilde, lembra? Timóteo era um jovem tímido. Lá no capítulo 1 dessa segunda carta, o apóstolo Paulo fala assim, quer ver? Timóteo, eu te exorto que você reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos pelo presbitério. A palavra reavivar ali, na Nova Versão Transformadora, é mais perto do que significa faça o fogo subir. Reavivar significa epífiro, faça o fogo subir. O que significa isso? Timóteo, não deixe que a sua vocação e o seu chamado esmureça. Faça o seu fogo subir, reaviva a chama, faça essa chama subir. Aí ele diz por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Por que ele fala isso para Timóteo? Porque ele era tímido. Tímido. E os grandes homens, entre aspas, à época da igreja de Éfeso, estavam eclipsando o ministério de Timóteo pelo fato dele ser tímido e jovem. E aí o apóstolo Paulo fala com ele: meu filho, deixa eu dizer uma coisa, o carisma é importante. Você é uma pessoa carismática, você agrega, não agrega? Claro, a pessoa carismática, ela agrega, ela encanta às vezes. Mas eu disse uma coisa aqui pela manhã que me veio à mente, e essa coisa é o seguinte: o carisma leva você a algum lugar, mas o caráter leva você até o fim. Guarda isso. E de repente, irmãos, Paulo diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele não fala assim, procura apresentar-te a Deus um líder carismático. Não, irmãos, não. Timóteo, aos olhos de muitos hoje, seria uma pessoa inapropriada para o ministério, porque ele era jovem, porque ele era tímido, e porque ele vai para uma igreja maior, uma das maiores igrejas à época, ser pastor dessa igreja, cheio de leões, e que colocou o Danielzinho lá. E de repente, irmãos, ele estava se sentindo meio acuado com aqueles grandes luminares, que na verdade Paulo chama de falsos e impostores. E aí Deus vem para Timóteo e diz assim: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem do que se envergonhar. Sabe o que significa isso, irmãos? O carisma é bom, mas o caráter é melhor. É por isso que ele escreve lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé, na pureza e no amor. É por isso, querido, que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 2, uma carta na prisão, quando Paulo escreve aos filipenses, a igreja de Filipos, que tanto ajudou o apóstolo Paulo, Paulo faz uma deferência a Timóteo, irmãos, que se o sujeito não tiver muito maduro, ele fica melindroso. Porque ele fala assim: eu não tenho ninguém como Timóteo que cuida dos interesses do Senhor, porque todos os outros cuidam dos seus próprios interesses, mas Timóteo cuida dos interesses da igreja e de vocês, porque ele, como filho ao Pai, tem servido ao Evangelho junto comigo, e eu tenho conhecido o seu caráter provado. Ó. Sabe o que significa isso, irmãos? Paulo faz uma deferência a Timóteo lá na carta aos Filipenses. Por quê? Porque Paulo já tinha em mente em quem ele passaria a capa do seu ministério. Agora você quer ver, presta atenção, já estou terminando. Dá uma olhadinha em Tito. Tito era diferente de de Timóteo. Timóteo era um judeuzinho, filho de mãe judia e pai romano. Mas ele tinha herança judia, por isso que Paulo circuncida Timóteo. Para quê? Para que ele não fosse escândalo para os judeus. E ele circuncida Timóteo. Agora, Tito é grego. Foi convertido pela missão de Paulo entre os gentios. E Tito virou filho de Paulo, tanto que ele chama Tito de meu filho, igual chama Timóteo. Está lá na primeira carta de Tito, capítulo 1, versículo 1. Ao verdadeiro filho, Paulo chama Tito. Paulo amava Tito. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa. Se você escafrunchar um pouquinho os comentários e ler alguma coisa sobre isso, você vai ver que Tito tinha uma personalidade forte. Era carismático. Era um jovem desembolado. Tito era aquele sujeito que Paulo mandava nas missões mais difíceis. Pastor, onde que está isso? 1 Coríntios. Onde que está isso? Carta de Paulo a Tito. Quando tinha problema na igreja, quem que ele mandava? Tito. Porque Tito era aquele cara que chega, bate o martelo e ponto final. Opa, esse cabo é bom. Ele tem uma personalidade cativante. Ele é forte. Ele é um líder forte. E se você olhar a carta aos Coríntios, você vai ver que quando Paulo recebe aquela carta com as notícias de Corinto, que ele fica quase doido, que é problema demais na igreja, no seio da carta está escrito assim: por essa causa eu vos enviei Tito. Tito é o trator. Tito é a reta escavadeira. Tito é aquele moço que quando chega assim, ele dá uma olhada assim, põe ordem na casa. Aí eu pergunto a vocês, por que ele não escolheu Tito, Tiago, para ser o sucessor do ministério dele? Já pensou nisso? Simples, irmãos. Não é porque Tito era ruim, não. Tito tinha um carisma muito atraente, mas Timóteo tinha um caráter inigualável. Cuidado, viu, meu irmão? Para você não se encantar com pregadores por aí que tem muito carisma, mas não tem caráter, não tem ética, não tem por trás uma vida com ethos cristãos, cujos meios são tão importantes quanto os fins, tá bom? Não há lugar no Evangelho para esse negócio de se o fim é um fim bíblico, os meios podem ser de qualquer jeito. No Evangelho não tem lugar para isso não, irmãos. O Evangelho, os meios, é tão importante quanto os fins. E se nos meios tiver alguma coisa que contradiz, presta atenção, não é se tiver coisa que você gosta ou não gosta, não. Se nos meios tiver algo que contradiz frontalmente as verdades fundamentais da Bíblia, rechaça. Porque não há lugar para isso. E aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: Timóteo, fica tranquilo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar. Olha que coisa linda. Isso é caráter. O carisma leva você até ali. O caráter leva você até o fim. Aí eu te pergunto, aonde você quer chegar?
Aonde você quer chegar? Pastor, carisma é importante? É, mas o caráter é mais. E por fim, olha o que diz o texto e eu termino. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O caráter é mais importante do que o carisma. Como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Imagina só, a vida de Timóteo era uma vida tão ilibada que ele não tinha do que se envergonhar. Isso é caráter. Era um livro aberto. Você pode vasculhar, meu filho, que não tem nada escondido. Eu sou o que sou, né? Paulo diz isso também em determinado momento. Agora olha como é que termina. Que maneja bem a palavra da verdade. A palavra manejar é a palavra exegese, de onde vem o nosso termo exegese, quando você estuda o texto, corta o texto, abre o texto e expõe a verdade do texto. Essa palavra se chama exegese. Brinquei de manhã aqui que o nosso querido Daniel, agora em dezembro, né, Roberto? Ele vai apresentar uma exegese de um texto bíblico, porque isso é uma recomendação para licenciatura ou para ordenação pastoral da nossa igreja. Tem que apresentar uma exegese de um texto bíblico. A palavra maneja aqui, no grego, é exegese. É aquele que corta e abre. Esse é o significado, viu, Pedro, da palavra exegese. Cortar e abrir. É como se você tivesse uma fruta com uma casca assim, muito bela, mas o que está bonito e gostoso está dentro dela. Então você corta essa fruta, abre, conhece mesmo a fruta e come. O que é isso? Exegese. Você corta, conhece e saboreia. E vai mais além, viu, meu Fernando? Ensina. Paulo diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Eu nunca vi numa carta do Novo Testamento uma ênfase tão forte nas Escrituras como a segunda carta. Olha o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3, no versículo de número 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Verso 15, de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, permanece na palavra, foca na palavra, corta bem a palavra, estude bem a palavra, medita na palavra, ser diligente na palavra. Isso aí está na primeira carta. Conheça a palavra. E aqui ele diz: permanece na palavra. E no verso 16 e 17 ele diz por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A utilidade da palavra de Deus é eficaz. Ela é eficaz a qual ela se propõe. E aí, irmãos, em meio àqueles conflitos existentes na igreja de Éfeso, em meio aos judeus convertidos, que Paulo diz aos coríntios que pedem sinais, lembra lá do texto? Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas Paulo escreve aos coríntios: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e sabedoria de Deus para os gregos. E aí, querido, o judeu convertido, ele vem para dentro da igreja de Éfeso querendo sinais. Eles não são diferentes, eles querem sinais, pediram sinais para Jesus. Por várias vezes no Novo Testamento, os fariseus chegaram perto de Cristo e disseram assim para ele: mostra-nos um sinal. Eles querem sinais, eles querem experiências para eles poderem ter fé. Aí, irmãos, o apóstolo Paulo coloca Timóteo para pastorear essa igreja, e ele diz para eles o seguinte: olha, Timóteo, permanece na palavra, aprenda a palavra, corte bem a palavra e expõe a palavra. Aliás, no capítulo 4 vai ser o sermão de prova do Daniel. Prega a palavra, insta, corrige, quer seja oportuno, quer não, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que os homens sentirão coceira nos ouvidos e se cercarão de falsos mestres para ouvirem apenas aquilo que lhes apraz.
capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas para Timóteo não. Timóteo, cuidado, existe uma prioridade. Qual é a última prioridade? A palavra é mais importante que a experiência. Pastor, sinais não é importante? Não é importante. Experiência na fé é importante? É importante, não é? Paulo estava vivendo ali um drama com Timóteo em Éfeso, soube das notícias, que ali os judeus também queriam sinais, experiências. Aí sabe o que ele diz a Timóteo? Permanece na palavra. Pastor, quer dizer que a experiência é ruim? Não, não é ruim, irmão. A experiência é boa. Falei aqui no culto pela manhã que o pastor Luciano viu Neiva. Eu já tive muitas experiências com Deus. Vocês já viram contar alguma delas aqui? Levanta a mão se você já ouviu eu contar alguma das minhas experiências com Deus aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque experiências são o que são. Experiência. A sua pode não ser a minha. E eu não vou exigir que seja. E nem vou forçar você a tê-la. Porque são o que são. Experiências. Eu acho que todo cristão genuíno tinha que ter experiência. Amém? Porque afinal de contas a conversão é uma experiência, não é? A experiência da conversão de Agostinho não foi a mesma experiência da conversão de Calvino. Calvino, irmãos, foi um erudito. Foi um humanista, advogado. Calvino não era crente, irmãos. Lendo a Bíblia para a sua advocacia e a sua mente brilhante, ele começou a se converter aos poucos, lendo a Bíblia. E ele teve uma experiência com Deus ao longo de um tempo. Agostinho não. Agostinho estava numa praça, com um sentimento de culpa danado, porque era um homem das tabernas, da noite, tinha um filho bastardo com a prostituta. O nome do filho dele chamava Deodato, está no livro dele, Confissões. E de repente, irmãos, ele narra a conversão dele. Ele estava numa praça, e de repente ele viu os meninos brincando, e de repente tinha um papel do lado dele, e ele ouviu uma voz de um menino dizendo assim: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele ficou sobressaltado com aquilo. Quando ele olha ao lado, tem um pedaço de papel do lado, e ele escutando, toma e lê. Quando ele pega o pedaço de papel, irmãos, o texto de Romanos, dizendo assim: não em orgias e bebedices, não em dissoluções e dissensões, mas revestivos do Senhor Jesus e da sua graça salvadora. Irmãos, quando ele leu aquele texto, foi igual aquele filme Shazam. Caiu um raio do céu. Claro que eu tô dando uma ajuda, né? Mas ele escreve que naquela hora, quando ele leu aquele texto, as escamas dos seus olhos caíram e ele se entregou a Cristo. Por favor, irmãos, essa é a experiência de Agostinho. Cuidado, menino. Cuidado, menino. Cuidado para que a gente não dê importância mais a alguma coisa que Deus não dá. Pastor, experiência é errado? Não, irmãos, eu tive muitas experiências. A palavra é mais importante do que a experiência. Permanece naquilo que você foi instruído. Cuidado para você não viver buscando sinais, experiências, porque não é isso que alimenta a sua fé. É a palavra de Deus. É ela que mantém você seguro quando a tempestade vem. E outra coisa, buscar experiências entorpece as emoções, porque a experiência vira uma droga. Pastor, o que significa isso? Hoje você bebe um pouquinho aqui, amanhã aquilo que você bebeu não se satisfaz mais, não é? Você quer sempre? Vamos pintar a igreja de preto. E tem muita gente aqui que está gostando de igreja preta. Vamos pintar a igreja de preto, pastor, porque nós temos que ter uma experiência sensorial. Aí tá bom, pastor, vai e pinta a igreja de preto. Porque para mim preto, branco, azul, amarelo, isso não tem... Isso é tudo periférico.
Aí eu pinto de preto. Aí a gente começa a ter aquele culto da igreja preta. Parece o túmulo, o caixão. Você entra assim, tudo preto. Aí ele vira e fala assim: pastor, agora esse preto não está dando mais, porque está preto, né? Aí você tem que colocar um jogo de luz daqueles que brilha, daqueles que tromboscópico, daqueles que o pregador fica focado assim, parecendo um popstar. Aí você, puxa, é mesmo, porque preto só não deu, né? Aí a gente põe um jogo de luz. Aí o pastor Luciano entra assim com aquele terno bacana, todo brilhante. Aí apaga as luzes da igreja, faz aquele foco no pregador. Aí ele anda para lá, aí ele anda para cá. Aí ele estimula o coração. As pessoas, amém, aquele culto vibrante. Aí passa um mês, passa 2 meses, passa um ano. Pastor, o senhor está meio cansativo. E o culto já não está muito bom não, pastor. Já sei, nós vamos comprar uma máquina de gelo seco. Você conhece aquela máquina de fumaça que você põe assim na lateral? Quando o senhor começa a pregar, sai aquela fumaça, parece que o senhor é Pai, Filho, Espírito Santo e o Senhor. Vem aquela fumaça, aí faz de conta que é a glória do Senhor no templo. Aí o senhor fala umas palavras de ordem, aí o coração da gente se aquece, aí a gente sai do culto emocionado. Que tal, pastor? Aí eu compro o raio da fumaça. Aí eu entro, aquele terno brilhante, aquela luz focada, aquela fumaça. Aí de repente gera aquele negócio todo. Eu estou dizendo isso sabe por quê, mas eu fui cantor de rock nos bailes que a gente fazia, tinha estudo. Deus tem misericórdia. Mas eu não era igreja, entendeu, irmãos? Era banda de rock. Aí tinha fumaça, tinha aquele negócio todo, era tudo emocionante. E aí tem a fumaça. Aí a igreja tem fumaça, a igreja tem preto, a igreja tem luz, a igreja tem não sei o quê, a igreja tem apelo de não sei o quê. Aí dá um ano, pastor, nós precisamos colocar uma coisa a mais aí. Porque a coisa não está boa. Eu não estou sentindo mais aquele, entendeu? Aquele negócio. E aí, irmão, sabe o que vai acontecendo? Esse negócio de experiência vai gerando em você um torpor intelectual que vai minando o seu intelecto, porque você vai buscando cada vez mais emoções mais fortes. Deixa eu dizer o seguinte, a droga funciona assim, viu? Por favor, meu irmão, vamos voltar para a palavra de Deus, tá bom? Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Agora eu vou terminar só para você não ter uma impressão ruim do pastor Luciano, porque longe de mim deixar a impressão ruim. Teologia é importante, muito importante. Eu estudo teologia até hoje, né, pastor Dalmo? Meu nobre ali, Diógenes, está estudando teologia, né? Não é importante, Diógenes? Não abre a mente? Não é bonito a gente conhecer um pouco os mistérios de Deus? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o amor é mais importante do que teologia. Veja o que você tem feito com a sua teologia. Se for para dividir a igreja, a sua teologia não vale nada. Nada. Diante de Deus. Segunda coisa, os homens são importantes, muito importantes, irmãos. Deus criou quem? Adão, do pó da terra. E a mulher foi feita do lado do homem. Então, fica na sua, mulher. Os homens é importante. Homens são uma bênção, mulheres também são uma bênção. Ela foi feita ao lado do homem para ela ser sua companheira. Ao lado, não é à frente, não é atrás, não é acima, não é embaixo. Ao lado. Os homens são importantes, são muito importantes. O Salmo de número 8 diz que a coroa de quem? Né, noiva? Da criação de Deus. Olha para esse homem que está do seu lado. Aí, olha aí para ele. Olha aí, mano. Olha aí para esse menino bonito de barba. Ele é importante, irmãos. É claro que é importante. É através dos homens que o evangelho é pregado, que a palavra de Deus é proclamada, que a semente é julgada. Agora presta atenção numa coisa, irmãos. Cuidado para você não endeusar homens. Porque Deus é mais importante. Amém? Deus é mais importante, irmãos. Nós fazemos tudo para o Senhor. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus. São importantes, mas Deus é mais importante. Terceiro, carisma é importante. É importante, irmãos. Um pastor carismático é uma bênção. Por exemplo, você quer ver um pastor carismático que eu admiro demais? Pastor Jeremias. Não é carismático? Jeremias chega com aquele jeitão dele, com aquelas camisas doidas dele, com aquele jeito dele de brincar com os outros. Ele cativa todo mundo. O Jeremias, no tempo que ele teve aqui, ele foi lá na Alto Giro, né? Você lembra disso, meu filho? Levei o Jeremias lá na Alto Giro. Ele chegou lá, irmãos, ele fez um bafafá na empresa, porque o Jeremias é daquele jeito. Ele é carismático, e ele abraça o povo, ele beija o povo, ele ora pelo povo, ele chega perto do povo. Foi orar pelas meninas lá, as meninas debulharam em lágrima com a oração do Jeremias. Lembra disso? Carismático, irmãos. É ruim ser carismático? Não é não, mas o melhor é um pastor Jeremias de caráter. Irmãos, aí é coisa linda. Aí é medalha de ouro. Mas carisma é importante, mas caráter é mais importante, viu?
Cuidado para você não aplaudir líderes carismáticos aí que estão conquistando multidões, mas você não conhece a vida dele não, hein? Você não conhece a vida dele não. Deus valoriza o caráter mais do que o carisma. E por fim, experiência é bom? É bom. Eu quero que Deus me dê experiências com Ele cada dia mais. Eu quero ter experiências com o Senhor. Mas eu sei que a palavra de Deus e a minha vida com Deus, através da palavra dele, de Jesus Cristo, é muito mais importante do que as experiências. Então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa. Vamos colocar as coisas no lugar? Vamos reorganizar a nossa escala de prioridades? Vamos parar com essa bobagem de querer ficar buscando coisa periférica e esquecendo a sublimidade da revelação de Deus no Evangelho e nos amoldar segundo ela e não segundo as nossas preferências. Eu não quero viver juízes de novo não, viu? Eu não quero pastorear uma igreja que cada um faz o que quer, não. No dia que isso acontecer aqui, eu saio por aquela porta lá. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer, e nem o que Deus quer para você. Amém?